e houve uma série de debates e de situações até conflituosas quando chegou, né, por exemplo, o Uber e o 99. Aí foi a guerra com os taxistas. Exatamente. Né? Agora a gente vê esse mesmo movimento acontecendo. Há, óbvio, uma série de conflitos aí que precisam ser observados. No caso da cidade de São Paulo em especial, embora a nossa enquete coloque São Paulo em pé de igualdade com outras grandes capitais, não pode, né? Eu acho que São Paulo é um caso à parte, como o Bispo Carlinhos falou, por ser uma cidade muito grande, onde há um risco, sim, iminente, de muitos acidentes envolvendo aí o transporte de moto por aplicativo. E, obviamente, dado o caos do trânsito da cidade de São Paulo, seria uma exposição que eu diria até desnecessária, né? Porque hoje você não precisaria, não há uma demanda que não é atendida para que entre, por exemplo, o transporte de moto por aplicativo. Ele seria um modal adicional importante, porém, eu acho que o ganho que ele traz para o passageiro é menor do que o risco que ele vai oferecer. De novo, falando especificamente do caso de São Paulo. Não que em outras cidades não exista o risco de um acidente, vai existir em todo tempo. Porém, em São Paulo, a situação é mais complicada, principalmente quando a gente avalia, e eu queria deixar essa fala inicial aqui também para o Bispo Davi, para o Bispo Carlinhos debaterem, a diferença entre motofrete e o transporte de moto por aplicativo. São duas coisas diferentes, né? Motofrete, desculpe, o mototáxi. O mototáxi, ele é o correspondente imediato do que a gente vê entre os táxis, né? Mas que é o quê? O motoboy em si seria um motofrete, não? Seria motofrete, isso. Mas aí não tá é que eu usei o termo errado, né? O mototáxi é o quê? O veículo, a moto, que ela tem inclusive uma placa diferente, como é a placa do táxi. E o mototaxista, ele passa por um treinamento, ele tem que ter uma carteira de habilitação específica, né? Passa por todo o preparo, inclusive de fiscalização sobre a moto, sobre a condução daquele mototaxista. Então, digamos que é o motorista profissional, assim como é também o taxista, que tem o seu carro destinado para aquele objetivo. Diferente do transporte de moto por aplicativo, onde qualquer pessoa que detém uma moto e que tenha a carta de habilitação na categoria A, que é a categoria mais simples que tem, essas pessoas já estão aptas a transportar qualquer pessoa por aplicativo. E mais uma diferença que eu acho que é muito importante. Os mototaxistas, eles não podem transportar passageiros menores de 21 anos. No aplicativo não tem essa restrição. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer idade pode chamar ali pelo aplicativo e o transporte por moto, por aplicativo, atende aquela pessoa. Então veja que nós estamos falando de... Pô, posso fazer um corte aqui? No caso do Uber, não é a mesma coisa? A pessoa tem uma também habilitação, seria a mesma tem coisa. um automóvel. Eu sei que a discussão não é bem quem pode e quem não pode. O que eu tô querendo colocar aqui é a questão do preparo de quem vai fazer essa condução. Teve um carro, cadastrou. Então, mas no caso do mototaxista, ele passa por um treinamento para transportar a pessoa. Eu não tenho carta de moto, mas eu acho que quando vai aprender ali, você não faz aula com garupa, ou faz? Não sei se os senhores têm carta de moto. Óbvio que não. Não faz, então. A gente teria que dar uma aula pro garupa. Exatamente. Então você imagina o que é. E aí, de novo, por isso que eu tô fazendo a distinção para a cidade de São Paulo, que tem um trânsito muito intenso, muito perigoso. Você colocar pessoas assim, menos preparadas para fazer esse transporte. Por isso a Prefeitura de São Paulo baixou uma normativa que ela proíbe o uso de motos para fazer o transporte individual. E eu acho que cada cidade tem que ter essa autonomia. Há sim uma lei federal que autoriza, mas assim, a União, ela não vai entrar na especificidade de cada município. Então o STF, né, deu, inclusive as empresas de aplicativo estão fundamentadas nisso, né, vão recorrer à justiça por conta já dessa posição do STF, mas eu acho que São Paulo seria a mais clara exceção da regra. Não querendo já aqui direcionar nenhum palpite, nenhuma opinião, mas eu acredito que quando a gente fala de uma capital como São Paulo, que tem um trânsito caótico, você ter esse tipo de transporte é extremamente perigoso e eu acho que uma vida não compensa a agilidade num transporte.